O governo era a pena capital, a qual ficava restrita a Roma. Na Fortaleza Antônia, no Templo do Norte, era a área onde todas as penas capitais eram dadas pelos romanos. Dentro do templo, vocês notarão um muro que contorna o próprio templo. Ele se chamava Shell. E era a barreira para os gentios. Nenhum gentio podia ir além do Shell e havia placas de aviso em cada entrada dizendo que se um gentio fosse pego além daquele ponto, seria executado. A pena de morte, neste caso, era realizada por bandos. Eles simplesmente os levavam para o vale e apedrejavam até a morte. Mas essa barreira era uma coisa muito importante para o povo judeu, porque eles eram mais exigentes que os gentios, que, sendo impuros, não teriam permissão para entrar no recinto do templo sagrado. Em Atos, capítulo 21, lemos o relato do apóstolo Paulo. Paulo tinha ido a Jerusalém. Ele tinha levado consigo um amigo grego. E, estando lá, ele foi ao templo. Os judeus, a Bíblia diz, acharam que ele havia levado aquele amigo grego para o interior do templo. Paulo foi apanhado por um bando. Eles o estavam surrando quando os soldados romanos chegaram e o salvaram daquilo que seria a sua morte certa. Vocês vão notar o número de portões em linha com o templo. Os portões serviam de entrada e muitos estudiosos afirmam que estavam em linha do portão leste direto para dentro do Santo dos Santos no templo. Se você viesse do pátio dos gentios entrando pelo leste, você atravessaria o lindo portão ou a porta formosa onde Pedro e João curaram um aleijado. Apenas o portão de entrada no templo tinha 9 metros de largura, ou seja, daquele muro até aproximadamente o fundo de onde vocês estão agora. Tinha 4,5 vezes a altura do nosso teto, 15 centímetros de largura, totalmente recoberto de ouro, e era só a porta de entrada do templo. Ela dava entrada para o pátio das mulheres. As mulheres eram permitidas, mas não podiam ir além dali para o interior do templo. Você também podia vir e dar seus dízimos e ofertas ali. Havia 13 grandes caixas para o dinheiro ao redor do pátio, onde as pessoas podiam entregar os dízimos e ofertas. Provavelmente esse foi o pátio onde Jesus contou a história da viúva que deu 2 moedinhas. Dentro do pátio das mulheres havia quatro cantos. Em cada um desses cantos havia 4 salas. Uma delas era a casa dos nazireus. Era ali que as pessoas vinham para fazer o voto de Nazireu. Na falta de uma ilustração melhor, o povo judeu fazia o voto de Nazireu, algo parecido com o jejum que crentes ou cristãos fazem por um dia, uma semana ou um mês. Sansão no Velho Testamento foi sempre um nazireu, mas isso foi uma coisa única. Portanto, essa era a casa dos nazireus. Havia também a casa dos leprosos. Devem se lembrar quando Jesus curou os leprosos e disse para eles irem se mostrar ao sacerdote. Deve ter sido lá no pátio das mulheres, na casa dos leprosos. E havia um canto chamado de Casa da Madeira. A madeira era guardada ali para ser usada no altar da queima do sacrifício. Isso é interessante porque se tornou uma espécie de disputa entre algumas das famílias mais ricas da cidade de Jerusalém para ver quem conseguia trazer a madeira mais bonita e a mais cara. Essa era a Casa da Madeira e havia a Casa do Óleo. Era lá que o óleo para o menorá dourado era preparado. Levava cerca de 8 dias para preparar aquele óleo para a cerimônia. Ele era preparado e guardado ali. Você vai notar que são 15 degraus para subir ao portão seguinte, chamado de Portão Nicanor, onde cantavam os salmos de ascenso. Há uma seção dos salmos que começa com o Salmo 120 e termina com o Salmo 134. 15 salmos que são comumente chamados de salmos de ascenso. De fato, se você olhar embaixo dos títulos dos capítulos em sua Bíblia, ali consta salmos de ascenso, ou em algumas Bíblias, salmos degraus. Na festa dos tabernáculos, os coros levíticos e os músicos se reuniam nos lados daqueles degraus, e os adoradores, à medida que subiam, iam cantando os salmos de ascenso. Subiam o primeiro degrau e cantavam o Salmo 120, e então o 121, 122. Felizmente, quase todos eles são salmos muito curtos. A madeira e o óleo, é claro, tinham que ser levados aos respectivos lugares de uso, de modo que eram levados cerimoniosamente pelos degraus de ascenso através do portão Nicanor. A madeira até o altar da queima do sacrifício. O óleo levado pelo sacerdote, cuja função era, naquele dia, encher as vasilhas de ouro do menorá de ouro e aparar os pavios. Ele o levava para o santo lugar para o uso no menorá de ouro.
O altar bronze ficava aqui, a bacia onde eram lavados os cordeiros. O altar neste templo tinha 14 metros de largura por 14 de altura. Se encaixaria neste cômodo aqui. Faziam ali milhares de sacrifícios. A bacia era onde eles mantinham a água para o banho dos sacerdotes e todos os instrumentos dos sacerdotes e dos sacrifícios, onde lavavam os cordeiros e todas as suas partes para certificar de que não tinham tumores. Tudo tinha que ser lavado e purificado. Aquela bacia neste templo comportava 64 mil litros de água. Era esvaziada e enchida todos os dias. Dentro do templo havia 2 cômodos. A única parte que é realmente do templo é a parte central dos fundos de toda a área do pátio. É o edifício em si. Ele contém basicamente a parte frontal do pórtico que o próprio rei Herodes o Grande acrescentou e que tinha cerca de 54 metros. Ela tinha os 2 maiores cômodos, considerados os principais pelo povo judeu do templo. O cômodo da frente, claro, era o Santo Lugar. Atrás dele ficava o Santo dos Santos. Aquele lugar era o mais sagrado de todo o monte do templo. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava e derramava o sangue do cordeiro para o perdão dos pecados de todo Israel, assim como o dele próprio. E aquele é o lugar do primeiro templo, o templo do rei Salomão, onde a arca do concerto ficava. Na época do templo do rei Herodes, não havia arca. Tudo que havia era uma laje de pedra no chão, onde a arca havia estado uma época. Os visitantes que vão ao Templo da Montanha hoje vão encontrar 2 prédios principais. Há algumas estruturas menores espalhadas ao redor. Mas há 2 prédios principais no Monte do Templo. Quase no centro desses 36 acres fica o que é chamado de Cúpula de Rocha. A cúpula é, na verdade, um memorial. É supostamente o lugar onde Maomé ascendeu ao céu para lá lhe dar instruções sobre como o povo deveria orar e voltou para lá e então foi para Meca. Junto ao muro sul fica a mesquita de Al-Aqsa. Esse é o lugar em que eles consideram o seu terceiro lugar mais sagrado. É uma mesquita, é um lugar de adoração, embora não muita gente saiba que ela existe. Aquele é o lugar mais sagrado do povo muçulmano entre os prédios lá no Monte do Templo. Também a leste você vai notar, se olhar do portão ocidental, que hoje ele está cimentado. Lá pelo século VII, quando estes prédios foram construídos, o povo judeu no local, naquela época, disse ao Império Turco: vá em frente e construa, pois um dia o nosso Messias virá. Elias anunciará a sua vinda, e ele virá pelo portão ocidental e tomará o cetro. E ele irá reinar sobre Jerusalém e as nações do mundo. Eles levaram isso a sério, criam que os profetas judeus poderiam ter parte nisso, e eles cimentaram aquele portão, e ele está cimentado até hoje. Também construíram cemitérios em frente às colinas que descem do portão, para que qualquer profeta ou sacerdote como Elias, andando entre os mortos, ficasse impuro e não pudesse realizar seu ministério. Boa tentativa, mas não creio que fosse dar certo. No santo lugar em si, apenas os sumos sacerdotes podiam entrar para ministrar com aqueles implementos que lá estavam. Havia tantos sacerdotes em Israel que tinham sido divididos em 24 turnos. Cada um servia por 2 semanas, o que totalizaria 48 semanas. Entretanto, nas 3 grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todos os sacerdotes tinham que se apresentar e ministrar. No lado sul havia o castiçal menorá de 7 hastes, que era oferecido, é claro, como a luz. É uma figura da luz do mundo, a qual Jesus se tornou quando entrou em nosso mundo. No lado norte havia a mesa dos pães da proposição, 12 pães, um para cada tribo de Israel, mostrando que Deus havia sustentado eles como o fez no deserto e que ele é o pão da vida. E no lado oeste, ou centro, havia a mesa do incenso. O incenso subiria ao céu. Isso era uma figura das orações dos santos. Havia um véu muito grande, ou cortina, que separava o santo lugar do santo dos santos. Era magnífico. Tinha uns 30 metros de altura por 10 de largura, medindo uma palma da mão, ou 10 centímetros de espessura. Um escritor mencionou que 2 parelhas de bois puxando ao contrário não conseguiria rasgá-lo. E é claro que ele rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. Deus queria dizer que o caminho até sua presença, o Santo dos Santos, que até aquele dia era restrito apenas ao sumo sacerdote, agora estava aberto, tendo acesso a Deus, qualquer um que viesse através do sangue vertido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era aquela separação que impedia qualquer um de ir além do véu e entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso uma vez por ano no dia da expiação.
Este é o dia em que o sumo sacerdote pega o sangue de um novilho para ser apresentado no Santo dos Santos, aspergido sobre a arca pelos seus próprios pecados e os de seus familiares. Em seguida, o sangue de um cabrito será aspergido para cobrir os pecados do povo para o próximo ano. É um dia muito elaborado para o sumo sacerdote. Sempre nos perguntam se o sumo sacerdote tinha uma corda amarrada no tornozelo quando ele entrava no Santo dos Santos para ministrar. A ideia é que, se ele por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro ou inaceitável para Deus quando entrasse no Santo dos Santos, Deus o mataria ali mesmo. Ninguém poderia entrar para pegá-lo, por isso amarravam uma corda nele para puxá-lo para fora. Como iriam saber que ele estava morto? Bom, havia guizos em torno da barra de seu manto, e quando os guizos paravam de suar por um longo período, a teoria diz que ele deveria estar morto e o puxavam para fora pela corda. Até onde nós sabemos por todas as nossas pesquisas, nossos estudos dos escritos, pelas tradições, essa tal corda ou esse evento não ocorreu. O Santo dos Santos era o santuário mais interno. Era o lugar onde a arca do concerto residia. Era o lugar onde a nuvem da glória Shekinah estava, lá na arca do concerto. Pena que nos dias do Novo Testamento, nada disso havia no Santo dos Santos. No Velho Testamento, lemos que a presença de Deus na glória Shekinah deixou o templo. Mais tarde, quando o povo da Babilônia marchava pela terceira e última vez sobre a cidade, os judeus retiraram a arca do templo e a esconderam até onde sabemos. De modo que nos dias do Novo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava além do véu, tudo o que havia lá naquele momento era uma base de pedra de 8 centímetros de altura na qual a arca estaria colocada. O prédio que vocês veem ao norte do templo é a Fortaleza Antônia. Herodes a construiu ao norte do templo para que os soldados pudessem rodear totalmente as lajes dos pórticos no caso de ocorrer uma invasão no pátio dos gentios. Do lado de fora havia 2 reservatórios de água e o mercado, onde guardavam as ovelhas para os sacrifícios. O reservatório de Israel localizava-se ao longo do muro norte do Templo do Monte. Alguns arqueólogos sugeriram que ele fazia parte da fortaleza Antônia original. De fato, o fosso que o cercava foi mudado quando o rei Herodes o Grande o reformou para Marco Antônio. Mas outros também têm afirmado que pode ter sido usado e chamado em certa ocasião de o Lago dos Cordeiros, onde os cordeiros eram banhados e preparados para a adoração no templo. O outro reservatório com os 5 pórticos é o Poço de Betesda. Os 5 pórticos, o Poço de Betesda, estão em João capítulo 5. Foi ali que Jesus esteve e curou um homem que era paralítico há 38 anos. Um fato interessante, foi a única vez nas Escrituras em que Jesus esteve com uma multidão e apenas curou um. E os líderes religiosos condenavam Jesus por ele o ter curado em um sábado. Interessante como muitas vezes Jesus fez curas num sábado. Ele estava ilustrando a verdade que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Descendo pelo portão norte em Jerusalém, chamado Porta de Damasco, descendo direto pelo centro da cidade, através do vale Tiropocon, fica a estrada principal para entrar em Jerusalém. Se observarem logo atrás do templo, o maior mercado da cidade ficava nessa entrada principal logo atrás do templo, aqui. Boa estratégia mercadológica mesmo para 2000 anos atrás. Se você fosse a Jerusalém, teria que passar pelo mercado. Ainda hoje funciona. Os shoppings são construídos sempre na rua principal. Ao norte vão notar a colina que já foi mencionada, o Gólgota, o lugar da caveira. Os romanos sempre crucificavam ao longo da estrada principal de entrada e saída de qualquer cidade que ocupavam. Queriam que todos os visitantes vissem de perto e pessoalmente qual era o castigo para os crimes contra Roma. Logo do outro lado de onde fica a estrada principal, do outro lado dessa colina, a cerca de 70 metros de distância, é onde fica o túmulo que Sir Charles Gordon encontrou, onde ele acreditava que Jesus ressuscitou. Sir Charles era um arqueólogo amador, visitava Jerusalém e da casa de um amigo ele notou que ao norte havia uma colina com o rosto de uma caveira. Ele começou a fazer pesquisas naquela área e encontrou o túmulo.
Um túmulo que se enquadrava à descrição bíblica do túmulo do homem rico registrada na Bíblia. O tamanho e o formato dele se enquadravam à descrição. Ao continuar suas pesquisas, encontrou um grande jardim e evidências de um jardim muito grande. Encontrou uma cisterna que deveria reter 1 milhão de litros de água. Também encontrou a maior vinícola de Jerusalém. Esta era uma forte evidência de ser uma possibilidade do local da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O outro local ficava só um pouco a sudoeste daquele local, onde vocês verão uma colina do outro lado deste muro. É aqui que fica a Igreja do Santo Sepulcro atualmente. Isso data de 300 depois de Cristo. Constantino é quem reinava em Roma. Ele declarou o cristianismo a religião de Roma. A sua mãe veio até Jerusalém em busca de locais importantes e foi informada que sob um templo romano ficava o local da ressurreição. Ela fez demolirem o templo, ela encontrou o túmulo e construiu a Igreja do Santo Sepulcro, que permanece lá até hoje. Há 2 monumentos que vocês verão a noroeste de Jerusalém. Entre onde ficava o terceiro e o segundo muro, existem 2 grandes monumentos que estavam lá durante os tempos antigos. E esses monumentos foram feitos lá em honra a 2 reis especiais da Asmônia, ou dinastia dos Macabeus. Os Macabeus eram uma família judia que reinava em Israel entre os períodos do Velho e do Novo Testamento. Esta torre era usada para observarem o norte caso os inimigos viessem através da terra de Israel. O faziam literalmente através de tochas à noite ou durante o dia através do soar de buzinas. Eles podiam alertar Jerusalém que ela estava sendo atacada. Ela era sempre atacada pelo norte, porque o muro ao norte não tinha vale. Todos os outros muros estavam protegidos por vales, e eles podiam sinalizar de quase 150 quilômetros de distância para preparar a cidade para ser defendida enquanto consertavam os muros. O edifício alto no centro da cidade era a Torre de Luz. Era usada no sábado. Na sexta à tarde, um sacerdote ficava na torre. Ele alinhava as pedras da torre com o muro ocidental. Assim que o sol se punha no oeste, abaixo do alinhamento, ele sinalizava este homem no canto do templo para tocar a trombeta, indicando que o sabá começara. Sábado à noite, ele repetia o processo e o sabá tinha terminado. Deste modo, todo mundo, pelo menos em Jerusalém, começaria e terminaria o sabate ao mesmo tempo. Próximo deste prédio estava provavelmente o prédio mais importante fora o Templo de Jerusalém. Era chamado de Casa dos Registros. Todas as genealogias do povo judeu eram guardadas ali. Por exemplo, se um jovem se apresentava para ser sacerdote, havia muitas qualificações, mas entre elas teria que provar que descendia da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Como ele faria isso? Ele teria que ir até a Casa dos Registros. Lá ele podia saber a sua linhagem. Um grande dilema do povo judeu. Aqueles registros naquele prédio foram todos destruídos em 70 depois de Cristo. Hoje nenhum judeu sabe de que tribo ele veio. Mas se você fosse ser sacerdote, teria que provar que sua linhagem tinha vindo de Arão. Nenhum sacerdote hoje, nenhum indivíduo pode provar que sua linhagem